Olá, boa noite. Olha aqui o time do Cartão em campo em pleno feriadão, hein? Para levar até vocês os detalhes, a análise da partida entre Flamengo e Cruzeiro, que começaram a decidir nesta quinta-feira a Copa do Brasil 2017. Falaremos também sobre a última apresentação da seleção brasileira. As eliminatórias embolaram de vez, né? E prometem realmente fortes emoções para as duas rodadas derradeiras. No final de semana, o Brasileirão estará de volta e, claro, falaremos muito dessa 23ª rodada que vem aí e que nos reserva, entre outros jogos, o clássico entre Santos e Corinthians. Aqui ao meu lado, como sempre, o trio de comentaristas do Cartão Verde, Roberto Rivelino, você vê aí uma lenda do futebol brasileiro e mundial. E na sequência vocês verão os jornalistas Vitor Birner e Celso Zelt. Senhores, acho que o pessoal em casa está muito orgulhoso de vocês, trabalhando em pleno feriado. E nós, o pessoal de casa. E nós agradecidos por estarmos trabalhando. Eu também acho, eu sempre fui criado assim, reclamar de trabalho é pecado, né? Eu acho que o excesso não faz bem, mas de qualquer jeito, hoje não foi o caso. Do que a gente não está livre também, né? Ninguém está livre, claro. No nosso caso, no feriado a mais, no feriado a menos, no fim de semana a mais, no fim de semana a menos, vamos para o jogo. Né? Tá cheio de final de semana aí, né? Quantas vezes você não jogou em fim de semana? 7 de setembro? Todos. Só de estádio que você inaugurou nessa data. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Acho que o que tem de mais legal, a gente estava de olho no jogo, na final do jogo, tá acabando, né? O primeiro jogo, o jogo de ida. Gol impedido do Flamengo. Gol impedido do Flamengo. A gente já vai mostrar tudo isso para vocês, mas eu fiquei ao longo dessas últimas 2 horas aí, só fazendo uma... Fiquei como uma antena aí, só na reação do Rivelino aqui, do Celso, do Vitor Birner. Vou provocar eles aqui, vou passar tudo para vocês. Tudo que eles falaram lá e que eles não queriam falar aqui. Ó, a nossa enquete de hoje é a seguinte: estamos vivendo essa expectativa da volta do Brasileirão. Será que esse recesso terá algum efeito colateral? O que você acha? Você acha que essa parada foi boa para o Campeonato Brasileiro? Não foi boa? Ou, na sua opinião, essa parada não mudará absolutamente nada? Votem, façam seus comentários a respeito, participe do programa com a gente. Estamos no Twitter, como sempre, hashtag Cartão Verde, por favor. Rivelino, e a paradinha? O Corinthians não foi bom. Se eu for analisar... Pro campeonato, de uma maneira geral. Eu acho que vai melhorar, eu acho que tá aberto, viu? Porque é normal, o Corinthians é um clássico. O Santos ganhar do Corinthians é normal. De repente um Grêmio, um Flamengo, um Palmeiras. Dá uma chegadinha? Eu acho que está aberto, eu acho que não está nada decidido, não. Eu acho que a parada não fez bem para o Corinthians, não. Apesar que o Corinthians também perdeu 7 jogadores e o elenco do Corinthians é mais enxuto, né? Então, mas apesar que também não pode reclamar, não, quando já perdeu o jogador, já ganhou sem esses jogadores. Agora, perde uma peça que essa é importante, que não tem retorno, para mim, que não tem reposição, aliás, que é o Jô. Realmente, o Jô faz hoje... Para mim, é o jogador mais importante do time do Corinthians. Bom, vou falar para vocês o seguinte, eu não sei se esse efeito colateral vai ser tão retumbante assim, mas só o fato de a gente ter vivido esses dias na espera do Campeonato Brasileiro, acho que de alguma maneira já foi saudável. Então, o meu voto é para que fez bem, sim. Estou certo ou estou errado? Que parada. Que parada. Porque se o Grêmio jogou... O Grêmio estava no programa, mas não era por completo. Não era por completo, mas o resultado do Grêmio... Você ficaria satisfeito com 10% do seu salário? Não, mas... Então o torcedor também não fica contente com 10% do Campeonato Brasileiro. No caso do Grêmio é 100% do campeonato, porque o que interessa é saber se o Grêmio corre atrás do Corinthians. Ou o Santos. Acho que vai depender muito de como o Santos encarar esse clássico, né? Se botar time reserva também... Eu acho que Santos, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, acho que tem condições, são esses times que eu acho... Os 5 primeiros, né? Eu acho que podem correr, depende... Porque também não adianta, antes o Corinthians estava perdendo, eles perdiam também. Agora tem que ver como é que vai acontecer. Se também o Palmeiras tem um jogo difícil contra o Atlético, mas todos os jogos são complicados, mas eu acho que vai ser interessante essa parada. E agora tem um fato novo, né? Porque geralmente era o Grêmio que jogava sabendo o resultado do Corinthians e não aproveitava. Dessa vez o Corinthians pode entrar muito pressionado contra o Santos, porque o Grêmio enfrenta o Vasco, aliás, vai ao Rio enfrentar o Vasco no sábado. São Januário, portões fechados, Grêmio muito desfalcado. Né? O Corinthians pode entrar com a diferença já tendo caído para 4 pontos. Então, inverte-se a situação. É algo raro nesse campeonato. Agora, não fugindo do assunto, o seu voto é o quê? Não muda nada? Não muda nada. Eu nem percebi que o campeonato parou, para falar a verdade. Não, parou, mas como que não?
Não. O Grêmio jogou no sábado. Mas um jogo Toma a só. bola dos caras, Vitor Pina, ele fala. A última paralisação teve um grande impacto, que foi a queda de rendimento do Corinthians. Pós-paralisação, 2 derrotas contra times da zona do rebaixamento, uma vitória dramática, né, contra a Chapecoense fora. Eu acho que essa paralisação pode ajudar o Corinthians a retomar um pouco melhor o seu futebol. O Arana, por exemplo, está recuperado. E se, por exemplo, ele tivesse jogos nessa fase, ele não atuaria. Ou seja, o Corinthians terá mais jogos com um dos seus principais jogadores. Eu fecho com o Riva. Eu acho que o João é o principal jogador do time, o mais difícil de ser substituído, ou o que não pode ser substituído, pelo menos até o momento, no elenco, a não ser que o Casim desande a fazer gols, ou o Carlinhos tenha mais oportunidades e jogue bem. Mas eu acho que, no final das contas, o Palmeiras pode se preparar um pouco melhor. O São Paulo é uma incógnita, sempre. Né? O São Paulo é uma questão Mas teve tempo para treinar, o que é bom. Eu acho que podemos ter algum impacto pela paralisação. De algum jeito ela quebra o ritmo. E em alguns clubes as coisas passam a acontecer um pouco diferentes do que antes dela acontecer. O Corinthians volta a jogar com o time titular. Não jogava com o time ideal, né? Considerado ideal, desde o jogo com o Palmeiras. Na verdade está em aberto só o Romero, né? Mas deve jogar, né? Quer dizer, foi até poupado domingo. do treino, até domingo, imagino que ele possa jogar também. Bom, fizemos a pergunta aqui, ó, o Márcio Zambonini escreveu, pelo menos há um certo planejamento com relação ao calendário. Realmente a gente passou muito tempo aqui pedindo para que o Brasileirão parasse quando tivesse data FIFA, eliminatória, coisa e tal. Eu acho que ajuda, pode parecer maluco, mas eu acho que ajuda a promover o campeonato. A gente tem jogo, às vezes, demais aqui. E eu acho que o ser humano precisa de saudades. Ele precisa de saudades em vários setores da vida. Isso é bonito. Não, mas vou dar um exemplo bobo que não fala de saudade. É verdade. Se a pessoa está muito cansada, dorme Mostra melhor. sua veia romântica, Vitor. Não vou na praticidade. Olha, hoje é mais tranquilo. Se eu tivesse de dar um cartão vermelho, vou dar uma lembrada aqui, essa liga que tem aí. Primeira Liga. É um absurdo. Fora de hora, né? Não, já que já não tinha jogado, espera ver o que acontece para frente. Sentido, né? Não, mas porque por todo mundo foi um... Olha, perdeu. É um campeonato de oposição e virou uma coisa inócua no meio do calendário desinteressante. Não é mais a Primeira Liga, ninguém liga. Sem razão de ser total, né? Bom, meu abraço aqui para o Paulo Pacheco, sempre com a gente aqui, assim como o Valsenir Sabino, já está falando do jogo aqui, a gente já vai colocar o Você, Valsenir, no papo, o Márcio Bronzatti. Bom, e vamos então ver os gols do empate, né? Resultado desse jogo de ida das finais da Copa do Brasil no Maracanã. O jogo terminou agora há pouco, 1-1. A gente vai ver aí os gols, né? Os gols saíram no segundo tempo. Depois a gente vai falar mais aí, tá vendo aí, mas tem muito a dizer sobre esse lance aí, a bola batendo na mão do Arão, o Paquetá em impedimento. Se bater na mão do Arão, não tem A gente vai ver depois, Mas aí esse impedimento, essa famosa banheira, né, no futebol. E com o juiz ali que deixou o Rivelino indignado, né? Defesaço do Fábio. Eu quero entender... Onde o cara tá? O que o homem está fazendo ali, né? Olha a posição dele, ele olhando, olha. Ele percebendo. Agora, impressionante, não toma uma posição. Então, o que ele... Eu quero saber para ver se a bola entrou ou não entrou. É só isso que ele faz ali? Ele está de olho na bola. É só isso. É muito pouco. E aí o empate, no chute do Hudson. Lance legal. Que infelicidade do garoto. Então, parece que tá tendo um karma esse problema do Flamengo do gol. E aí escreve aqui, prometi botar o Valsenir aqui no papo, escreve ele aqui, queimaram o Muralha e o reserva entregou a rapadura. E agora? E agora quem a torcida xinga? O pessoal do Pelo. Eu entendo a insatisfação do Muralha, entendo que o Thiago ainda não é um goleiro pro Flamengo, mas... É o que tem para hoje enquanto não puder escalar. Mas muita gente falou, porque nem o Celso vai poder falar disso, que o Thiago não é tão pouco experimentado assim. Ele tem um cartão de partida já no time do Flamengo. Mas à primeira vista, a gente mesmo conversando aqui na redação durante a tarde, já na noite, né, quando a gente ficou sabendo que era o Thiago que ia jogar. O Bi Ribeiro mesmo aqui comentava comigo, mas vai deixar e vai apostar num cara mais cru e deixar o Muralha fora, se ele tivesse... Porque muita gente achou que o Rueda tinha sido... Farei algo que claramente fiz nesses 11 anos e pouco de cartão verde com o senhor Vladimir Lemos. Aliás, parabéns, aniversariante dessa vez. Muito obrigado. Devolvo com uma pergunta. Essa escolha parece uma questão emocional, não só uma questão técnica. Quem estava mais bem preparado? O Muralha diante de tudo que aconteceu ou o Thiago com essa rodagem ainda não suficiente para se firmar? Mas é uma pergunta difícil. É difícil, é porque eu acho, até o garoto entrou, se fosse um jogo normal, vai jogar. Mas com esse problema em cima do Muralha... Pressiona a pressão, eu acho que no moleque é maior ainda. Para mim é maior porque ele fala, eu não posso errar.
Eu não posso fazer o que o outro fez. Não, e aí a brincadeira foi a seguinte... Tá entendendo? Eu acho que eu, particularmente, nesse jogo eu ponho Muralha. Vai testar, você vai jogar. Mas era um risco, hein, Riva? Mas você poria o Muralha no jogo de volta? No próximo jogo, no jogo do Mineirão? Eu? Sim. Agora não. Agora casou, né? Agora você vai matar os dois, tem que arrumar um outro. Então. Essa é a resposta certa que ninguém tem. Nem o treinador, nem o presidente do clube, nem o torcedor. Mas ninguém tem a resposta certa. Se fosse treinador, porque o que houve foi uma coisa importante que houve com o Muralha, que houve um jornal do Rio, o Extra fez uma brincadeira com ele lá. E o que aconteceu? Todo mundo abraçou Muralha, o presidente. Então foi muito bonito isso. Até o torcedor. Então era um momento. Eu acho que era o momento de botar Muralha. O cara pra cima. Era o momento Agora, deixa eu só falar para explicar. É um raciocínio lógico, tem Se ele entra com Muralha e Márcio Araújo hoje, o Maracanã cai. Então, aí que começou a nossa conversa aqui, porque na hora que a gente ficou sabendo que era o Márcio Araújo também, mas, o Rueda mostrou personalidade. Aí fala, né, mas se tivesse personalidade mesmo, eu botava o Muralha. Eu acho que politicamente... Quantos jogos tem o Thiago? Quase 18 jogos esse ano. Ele não é esse garoto de 19 que andaram falando aí, inclusive do rádio, tem 21. Acho que, particularmente, isso aí ainda é uma herança de um mau passo que o Zé Ricardo deu, porque o Thiago vinha jogando até a chegada do Diego. Aí o Zé Ricardo inventa o Muralha num momento, num jogo contra o Flamengo, que ninguém estava nem lembrando. Santos, né, na Copa do Brasil, foi um jogo. Contra o Santos, Flamengo e Santos. Ele entra com o Muralha, ressuscita o Muralha nesse sentido. O Muralha continua contestado. E o Thiago, num primeiro momento, ele não sai porque tenha falhado. Ele sai porque não passava segurança. É diferente. O Muralha, além de falhar, também não passava segurança. Então, mas me chamou a atenção também que quando o Rueda foi questionado sobre esse assunto, ele falou que tinha até um acompanhamento psicológico em cima, mas o que me chamou a atenção mesmo é ele ter falado que além desse acompanhamento envolvia também aspectos sociológicos, novamente ligado a essa questão do jornal, de tudo que ele viveu. Mas era um olhar atento do cara para esse tipo de coisa. Eu vejo o seguinte, o Muralha, então quando ele vai jogar? No Flamengo? Teoricamente, não mais. Não vai mais. Então teoricamente. Então, era muito mais bonito fazer, ou então arrumar um esquema para... porque o que ele vai fazer no Flamengo? O futebol é uma coisa, o futebol é tão maluco. Vamos supor que o Rueda... Que agora o Rueda também ele tem um problema novo. Ele tem que pensar se ele queima o jogador. O que ele faz com esse atleta que falhou? Escreve aqui, Carlos Maurício. Aliás, tuiteiros, cruzeirenses e flamenguistas, a gente quer a opinião de vocês. O Carlos Maurício escreve aqui, se colocar o Muralha no segundo jogo, queima os dois goleiros. Então, mas aí tem uma segunda coisa, que é o... Acho que queima mesmo o Thiago, né? Então, se tirar o Thiago, queima o Thiago. O Muralha já tem todos os problemas. O Muralha já está queimado. Esse jogo contra o Cruzeiro, eu acho que dificilmente diminui muito o moral de um dos goleiros com a torcida. Esse é um jogo que, por exemplo, o empate é um resultado completamente normal, vai para os pênaltis. Tudo bem que o Muralha é conhecido por não acertar nem o canto quando pula nos pênaltis, mas vai saber, porque o futebol é assim. Uma vez o Salenko, por exemplo, fez 5 gols no jogo de Copa do Mundo, estourou o maior artilheiro de uma partida. Eu acho que nunca mais vai fazer 5 gols em um jogo, nunca mais fez 5 gols em um jogo importante. Partida que não valia nada já. Partida que não valia nada, Rússia contra Camarões, só para explicar, pela Copa do Mundo, quando o Brasil foi tetracampeão. Então, e se pega o pênalti? Porque o futebol... de uma hora para outra, a redenção plena. Mas não dá para contar jogo, só com isso, né? É ultra cardíaco, é um jogo maluco. Em cima disso, Vitor, também o regulamento. Né? O regulamento é ridículo. Agora, você vê, se fosse o regulamento desde o começo, você tem um regulamento... Que não vale, o que o Riva está falando é que não vale gol fora agora no final. Riva, sabe o que aconteceu? Até a semifinal valia. Então, ou se faz o regulamento até o final, ou não se faz. Eles vão agora é ridículo isso. Agora, você vê o Cruzeiro foi prejudicado também nesse aspecto. Você vê 1-1, ele jogaria pro 0-0. Não, e fora o gol que estava impedido também, né? Bom, agora, só uma coisa, que é a mais patética nessa história. Eu tenho certeza que eles não escolheram o regulamento prevalecer. Eles esqueceram, porque eles
postergaram, mudaram o calendário e eles esqueceram de fazer esse adendo dizendo que a partir de tal data mataram poderia a final. É certeza absoluta. Ano que vem, eu não tenho a menor dúvida que eles vão alterar isso. Eles esqueceram. Mataram a Deu final. branco pra CBF. O Flamengo está com esse problema de goleiro por causa dessa coisa do regulamento. Também outra coisa. O Cruzeiro está com a falta do Sassá por causa desse problema do regulamento. Na verdade, jogando contra o patrimônio que a própria confederação tem, que é ter um campeonato na mão. E sobre o gol fora que o Riva falou, eu sou defensor do gol fora. Só porque eu quero evitar pênaltis. Eu fui contra. Na hora... Então eu tenho razão, hein? O regulamento, tá na hora do título, que é o do pênalti, aí tira o gol fora. A única utilidade do gol fora é evitar pênalti. Tira o gol fora. Aí então vai ter pênalti porque não tem gol fora. Tira o gol fora e não se pensa na prorrogação. Que seria também a coisa mais justa para se fazer também. Belo regulamento. As coisas aqui andam assim, a gente teria que bater São coisas óbvias. Agora tem uma coisa, regulamento também é aprovado pelos clubes. Tudo, Será que não apareceu um clube para levantar a mão e falar assim, e se eu contratar alguém? Não apareceu um? Verdade. Um campeonato tem tanto clube? Ou alguém dá um presta lá e fala, presta atenção na data aí, porque a gente vai ficar tudo bom. Vladir, esse campeonato, o Copa do Brasil, quanto tempo tem? Não tem duração? Não, começou no começo? Fevereiro, março. Quanto? Fevereiro, março começou. Até agora. Então, 6 meses. 6 meses. 6 meses. Pô, Quase uma gravidez. Então concordo, não teve um presidente que falou, mas cara, se a gente contratar alguém, que nem hoje, você vê, o Flamengo não estaria com esse desespero todo se pudesse estar, teria o Diego Alves, pelo menos, não estou falando que o Diego Alves também ia resolver o problema do Flamengo, e entrou mal também, né? Vamos ver então os melhores momentos de Flamengo e Cruzeiro. O primeiro tempo, a gente separou tempo por tempo, a gente vai ver então os lances da primeira etapa lá no Maracanã. Começando com esse chute do Thiago Neves aí. Que o Cruzeiro foi para cima nos primeiros minutos só. Né? Os tempos de jogo foram bem distintos, né? A gente vai ver aí uma bola alçada pelo Diego, um lançamento aí, ó, que o Berrio, na raspadinha. O Diego tentou isso aí o jogo o Alisson depois, aí o chute saiu meio fraco, meio mascado, né? Já tinha largado ali também. Aí Diego de novo. Diego sempre bem, né? O Arão dá uma raspadinha, o Fábio fazia uma defesa também. Foram bem no meio de campo do Flamengo. Na prática foi o único lance. E eles armaram um esquema. E aí o Berrio na força. O Berrio tem que pensar um pouco mais. Se ele pensa um pouco, ele quer ser outro. Agora, apesar que ele armaram um esquema, o Berrio e o Arão entrando pelo setor direito aqui, primeiro tempo, toda hora. Agora você cornetou muito o Berrio, né, Rivan? Não, eu estou falando o seguinte, ele vai, você vê que ele quer jogo, ele chama, ele gosta da bola, você vê que ele toca, ele é rápido, ele recebe, mas tem hora que tem que levantar a cabeça, pelo menos dá para o companheiro dividir, não. Ele fecha o olho e joga para dentro da área sem noção o famoso nenhuma. quando corre não pensa, quando pensa não corre. Clichê dos antigos povos. Na nossa época, o Vitor, quando tinha um cara que corria muito, a gente falava, você tem que correr mesmo, quem corre muito não dá tempo para pensar, hein? Agora, uma coisa que eu não gostei só do Flamengo, já não é que eu não gostei. No começo do jogo, um problema de adaptação do time. Porque quando ele entra com o Lucas Paquetá como centroavante, o time não pode jogar como se tivesse o Guerreiro. E aí eu achei que foram muitos lançamentos longos. E o Paquetá não vai fazer que nem o Guerreiro de 35 metros, a bola chega pancada, ele domina no pescoço, para a bola no peito. É um jogador para se deslocar, para alguém entrar ali, é o falso centroavante, para ter movimentação. E o Flamengo demorou uns 20, 25 minutos para fazer isso. O Cruzeiro teve bem também na defesa. As bolas pelo alto. Isso é inegável. Né? E aí quando o Flamengo começa a fazer isso, pelo menos empurra o Cruzeiro um pouco mais para dentro da área e aí pelo menos passa a impressão de que, olha, estou ditando o ritmo, estou mandando no jogo, estou mais perto do gol, não posso tomar o contra-ataque. Então, eu gostei mais da atuação do Flamengo, na maioria do jogo. Acho que o Flamengo foi um pouco melhor que o Cruzeiro, mas não acho o resultado justo, porque justo é tudo aquilo que acontece feito pelos atletas. E aí tem um erro de arbitragem, então torna o resultado injusto. Mas e tem outro detalhe, o que entrou, eu esqueço o nome dele, o uruguaio. Arrascaeta. Arrascaeta, né? Arrascaeta. É um jogador interessante, que me agrada muito o jogador. O Mano já tinha colocado no outro jogo aí que eu vi, ele entrou, ele mudou até a maneira de jogar. O Mano disse que ele ainda não tem o ritmo ideal. Mas eu sei, mas é muito pouco tempo. Ele só colocou ele porque ele realmente estava perdendo o jogo. O Robinho, que está sem ritmo, também. Mas tem que jogar um pouco mais, porque é um jogador que faz a diferença. Podia ter entrado no lugar do Robinho. O Robinho fez um primeiro tempo ruim, errou muito. Não, errou. Hoje, o outro também, que é o jogador hoje, teórico mais importante do Cruzeiro, vem jogando um grande futebol, é o Thiago Neves. E hoje até o Mano tirou, estava mal,
praticamente... E é uma coisa que você pode discutir também. Muita gente a opção do Mano é ter tirado o Thiago Neves, né? Então ele tirou o Thiago Neves. Eu não teria tirado o Thiago. Mas não jogou bem, né? Não jogou bem. Mas na linha de 3, Celso, se você for pegar ali o Thiago, o Robinho e o Alisson... Podia ter ficado por questões táticas. Né? Agora, a entrada do Sobis também acho que já é uma coisa que se questiona. Lá ele deve entrar com o Raniel. Eu também acho. Até porque precisa ganhar o jogo. E ele está botando o Sobis, vai desculpar. O Sobis está tentando. A gente conhece o Sobis, sempre jogou pelos lados do campo. Não é um homem. É diferente que entrar em diagonal. Mas não é um homem para ficar fixo lá como centroavante. Desde a seleção brasileira prefere atuar sem o centroavante mesmo. Né? Eu acho que o Cruzeiro tinha que ter pago, tinha que ter segurado o aquele centroavante... não gosta, mandaram embora? Foi vendido para o Boca emprestou para o Huracan. Ele já, no primeiro jogo do Campeonato Argentino, o Huracan tomou 3-1 do Independiente. O gol do Huracan foi do Ávila. Bom, o que dá pra gente falar também é que o segundo tempo da partida foi bem melhor que o primeiro. E aí, como lembrou o Vitor Bini, a gente vai rodar os lances do segundo tempo aí. Principalmente depois do gol, que um gol costuma curar boa parte da coisa. Aí, olha a defesa, essa aqui é bela defesa. Você vê, né? O menino depois vai falhar, mas uma baita intervenção dele. É vida de goleiro, né? É a tentativa do... uma tabela por dentro, do Cruzeiro depois. Muito, né? O Arão, vai o Berrio, quando ele faz o simples, olha lá. Não, bela jogada, olha lá. Aí saiu o gol. Ele vai falando, não é ainda, não. E se formos frios, o melhor jogador da partida foi o Fábio. Não, é um baita goleiro. Ele fez uma defesa que ele faz, né? E muito seguro, né? Para mim, o melhor jogador do Flamengo foi o Arão. E ele reclama do impedimento na hora, hein? Ele é um dos Fábio, é impressionante onde está o vigia ali, né? Onde está o vigia que não vigia. A bola na mão. Bola na mão. Ele vira lá pro bandeirinha para reclamar. Olha lá a posição dele, olha lá. Ele não fala nada, olha lá, que adianta? É outra cobrança de escanteio, a gente vai ver o chute do Hudson aí, né? E coitado, garoto. A batida de roupa aí do Thiago ficou realmente... O Hudson trocado por Mas você vê que o Rogério Ceni no começo do ano. A defesa para porque não bota fé que vai ter rebote. É lógico. E não foi um chute forte também. Não. Por isso que a defesa também não se preocupa. E igual que pare e acha que não teria o rebote nesse lance. Você não imagina que o goleiro vai soltar no meio da área. O Hudson bateu na bola sem pretensão nenhuma. Ele não estava bem posicionado para bater. E praticamente ele atrasou a bola. E aí o Cruzeiro veio atrasou a bola também, né? Agora, o garoto, essa bola é normal, mas a bola mesmo que canto, né? Vai pro lado, joga o escanteio, joga pro lado. Ele jogou para dentro do gol, pô. Isso aí não existe. Uma coisa também, eu falei para vocês que ia ao longo do programa resgatando tudo que foi dito. O Rivelino também se mostrou muito indignado com o fato do Vinícius Júnior ser a grande promessa do Flamengo não ter sido usado desde o começo, né, Ivan? Eu não sei porque... Eu acredito, se o garoto não tivesse sido vendido, eu acho que... Estavam fazendo ele jogar para poder vender. Eu acho que colocaria ele mais para jogar, porque joga o garoto para jogar 10, 15, 20 minutos. Já teve meia horinha, né? Mas não pega ritmo. Aí no outro jogo já não entra, sabe? Então fica naquela opção, na opção fazer gol, opção buscar um resultado, aí põe o garoto para jogar. Ou então fala assim, você vai ficar treinando na base, vai jogar na base, você já está vendido. Mas e a gente percebe que o que tem no Flamengo, ele é melhor que todo mundo lá. Sim. Ele tem que jogar. Eu vendo a qualidade do time do Flamengo, enfim. E a opção do Rueda também, né? Que mudou o time, né? Na verdade, tirou o lateral, tirou o Rodinei, né? Foi a troca ousada, porque ele puxa o Everton para trás, joga com o Vinícius e com o Berrio abertos, o Diego pelo meio, mantém o Paquetá adiantado, ou seja, ele ganha o jogador com mais chegada ainda pelo lado. Você falou que foi um gol que mudou o jogo, mas na verdade pode ter sido o Rueda, né? Eu acho que um gol impedido tem impacto ali, mata-mata, impacto emocional. O Cruzeiro sai um pouco para cima, entra o Arrascaeta, bem ou mal, o técnico coloca o Arrascaeta em campo. Começa a aparecer os espaços no meio de campo, depois o Cruzeiro faz o gol. Vira um outro jogo. E você tira um jogador que é o jogador mais importante do Cruzeiro, que é o Thiago Neves, ultimamente, que está sendo decidido. Tira que você fala, vai tirar o Thiago, põe uma. Então o mano está certo, de uma certa forma. Acabou acertando. Não, você vê, é gozável. Agora, quando sai o gol, a despeito de estar impedido, o Flamengo já tinha volume justamente por causa dessas mudanças. A gente sabia que a leitura do jogo era a seguinte, ou o Flamengo faz o gol que estava querendo, ou o Cruzeiro espetava num contra-ataque, mas alguma coisa ia sair. Agora, a gente separou o lance do gol aí, a gente vai ver com mais detalhes, mais de um ângulo, né? A gente vai ver, a bola raspa realmente na... Aí tem o segundo toque do Arão, né? Não é nem no chute. Reflexo. Ele estava impedido no primeiro, no toque do Arão ele fica muito impedido. Ele não fica apenas impedido. Aí vai dar para ver aqui a bola. Bate na mão dele, ó. Olha lá, bate, olha lá, olha como desvia.
Seja de onde vier essa bola, ele está impedido. Não tem como ele não estar impedido. Ó, essa vai dar para ver melhor. Ó. Até faz o efeito. Eu acho que bate no braço mesmo. Não, mas e o Bandeirinha... O cara de trás não vê essa bola bater no braço. E o Bandeirinha também, sendo uma jogada de escanteio, ele está posicionado de uma maneira para ver, né? Esse é um grande erro. Bom, senhores, podemos dizer que o Cruzeiro... Foi prejudicado. Não, independente disso, não perdeu o jogo no Maracanã. Não, conseguiu fazer. Eu acho que está aberto, tanto pro o jogo igual. Aberto, eu acho que está igual tanto para o Cruzeiro. Claro, tem uma vantagem, o Cruzeiro joga em casa, uma vantagem que não sei se pode aproveitar ou não. O Flamengo não aproveitou. Agora, o Cruzeiro é um time que, quando tem a bola, sofre um pouco, ele prefere jogar desse jeito, como hoje. O Flamengo tem Vinícius, Berril, Everton, jogadores velozes. Pro contra-ataque. O Guerreiro já joga lá, né? Vai ter o Guerreiro no jogo de volta. Mas vai ter um grande drama no gol. Uma semana de história. Falando só disso, é verdade. Quem vai jogar nesse gol? Né? Isso porque você só tem que ver quem vai jogar no final de semana. Tem o terceiro, deve ter outro goleiro, não tem ou não? Ou só tem os dois? Não, é com os dois. Não, vocês buscarem o quarto goleiro, aí eu desisto. Não sei. Eu acho que tem o César, mas também não pode jogar. Não pode jogar porque já jogou, né? Mas a impressão, o César, né? Também não pode jogar. É verdade, eu tô falando. É verdade. E a impressão, eu perguntei isso para vocês, porque a impressão que eu tinha é que para o Flamengo hoje era muito importante ter vencido o jogo. Sem dúvida nenhuma. No crescendo do Cruzeiro. Concordo com você. Mas vocês não foram enfáticos assim, não. Quando eu perguntei, vocês falaram, tá aberto. Você falou, tá aberto. Não, tá aberto, tá aberto. Não, tá aberto, tá aberto. Até porque outro empate qualquer leva para os pênaltis. Quer algo mais aberto que isso? É normalíssimo. Eu ouso dizer que o Cruzeiro será conservador dentro de casa, pelo menos por boa parte do jogo. E se você analisar as duas equipes, se comparam muito, não há uma diferença ou superioridade desse. Vou te falar que é conservadorismo por conservadorismo, até que o conservadorismo que o Cruzeiro mostrou hoje, até que não fez um jogo. Você mesmo chegou, falou, eu gostei do jogo. Eu gostei do primeiro tempo. Eu também. Eu gostei. Ou seja, há um conservadorismo maior que faz mais mal para o futebol do que esse que o Cruzeiro tem mostrado. Tem um time que abre mão completamente de jogar. O Cruzeiro não abre mão. Será que ele põe a Arrascaeta para jogar? Pô, porque se tiver condição, eu acho que sim. Eu não entendo. Vai tirar quem? O Robinho. Até quem tem jogo no final de semana, ele precisa ver o que faz com o elenco, ele vai poupar jogador. Thiago ele não vai tirar. Agora, o próximo jogo é já na semana? Não, é dia 27 o jogo agora. Esse é um detalhe agora. Semana que vem é semana de Libertadores, o Flamengo tem o Botafogo e tudo. E tem essas 3 semanas de intervalo aí até ter o jogo de volta. Também é muito ruim, né? É ruim demais. Isso é uma coisa também. Grêmio Botafogo. Bom, mas o que não é ruim é que vem aí mais uma dica do Celso Unzeltin, mais oportuna do que nunca, já que o feriadão costuma nos dar algum tempo para descanso, para leitura, coisa e tal. Vamos lá. Tá aí a capa do Dando Tratos à Bola, livro que acabou de sair, última semana de agosto. Saiu esse livro do professor Hilário Franco Júnior, que olha só a origem do professor Hilário, ele na verdade é medievalista, Vitor Bilder. E eu falei para o Vladir que até é adequado, porque o nosso futebol ainda tem muita coisa de medieval, né? Está muito atrasado. O futebol em si. O futebol em si. O Hilário Franco Júnior, ele já é autor de um livro consagrado, que estuda o futebol como um fenômeno social, político, chamado A Dança dos Deuses. E esse livro é uma coletânea de ensaios do professor, são 60 ensaios, alguns deles até já estão por aí na internet, mas muitos deles inéditos. E o legal é que ele divide o livro em partes. Por exemplo, a parte 1, Copa do Mundo. Ele faz uma análise política e social de todas as Copas, porque como ele coloca aqui, o futebol, evidentemente, não surgiu, se desenvolveu e se propagou de forma autônoma, ahistórica, fora da história. Então, ele analisa o contexto histórico. Aí ele fala das Copas do Mundo, fala das Copas que não deveriam ter sido feitas aqui, 50 e 2014. Fala especificamente da 2014. Porque perdemos? Também. Mas ele fala principalmente que tínhamos mais no que pensar. Identidade, memória e sociedade, personagens do jogo. Aliás, continuamos tendo muito o que pensar, né? Aliás. E por falar em pensar, é muito legal. O prefácio tem uma epígrafe aqui do José Mourinho, que é uma frase que acho que o Vitor Birner vai gostar muito. Quem só percebe de futebol, não percebe nada de futebol.
Então, Gostei muito. Curtiu? Gostei muito, Achei a sua cara isso aí. Agora, por falar na parte medieval que o Celso estava citando, a gente falou tanto do jogo aqui entre Flamengo e Cruzeiro e uma série de acontecimentos lá estragaram e mancharam a partida no Maracanã, bomba do lado de fora, correria, gente detida do lado de dentro, torcedores tentando passar de um setor do estádio para outro, assim, num enfrentamento com quem está ali para fazer a segurança. Invadiram. Segundo o que a gente ouviu, tentaram entrar com ingresso falso. Gente com ingresso verdadeiro que não conseguiu entrar. Aí tem um pé na desorganização do espetáculo. Eu dou testemunho aqui de 40 anos depois das primeiras vezes que eu fui a um estádio, já acontecia isso. Isso continua acontecendo. Hoje entrou gente sem ingresso e ficou de fora gente com o ingresso. Sabe o que mais impressiona, Celso? Em duas coisas. Aí você vê o Maracanã. Isso explica muito até o que o professor... Eu não li o livro, mas deve ter mencionado, é simbólico. O Brasil não conseguiu fazer um jogo de eliminatória no estádio que foi reformado algumas vezes e a última por um valor bilionário por uma final de Copa do Mundo que aconteceu há 3 anos. Quer dizer, a última Copa do Mundo, a final foi no Maracanã. Passa da eliminatória seguinte, o Brasil não pode jogar lá. Hoje, temos uma partida, uma final de clubes, com um time do estado. De novo, temos problemas de organização no estádio. Quer dizer, não é o evento, não é o dinheiro, são as pessoas. E com outras coisas também, né? O Flamengo acaba de fazer uma negociação para construir o próprio estádio. O Botafogo já está fora. Maracanã vai ficar o quê? Eu sei lá. O que será do Maracanã? E outra coisa que me passa é o nosso Pacaembu, né? E outra coisa que me passa pela cabeça também, estava pensando nisso hoje, quer dizer, tudo que a gente sabe, que a gente já sabia, na verdade agora vem sendo provado. Por que esses estádios, depois de toda a falcatrua, não se obriga pela justiça que sejam devolvidos ao Estado? Pelo menos para pertencer a todo mundo. Se é que o Estado quer, né? Tudo bem, pode ver se o Estado quer. Mas feito do jeito que foi feito, Vitor Biner, o mínimo possível seria voltar para a mão do Estado. Claro. Para pertencer a todo mundo, pelo menos teoricamente falando. E viabilizar que os times jogassem. Eu sei ali, que tem uma questão jurídica. Financeiramente, né? Pelo menos o velho Macarandê de 50 ficou vivo até quantos anos ficou vivo? Enquanto não mexer, pelo menos eu tive a felicidade a minha vida toda profissional jogando quando puder. Eu sempre usei o Maracanã. Os brasileiros precisam entender. A gente fala da Europa. Europa não é só dinheiro. O europeu conta a história dele através de monumentos, coisas históricas. Não deixa perder a referência. Não deixa perder a referência. Aqui nós não valorizamos as coisas materiais que contam a história do Brasil. A gente vai fazer o primeiro intervalo, mas eu quero fazer um registro. Conversava com eles aqui também. Quem acompanhou uma competição que nem o US Open nessa semana. Linda, os jogos, o ambiente, quer dizer, vivo, educado e vibrante. Muito mais vibrante que o Maracanã que a gente viu hoje, que em determinado momento do jogo você mesmo falou. Olha só todo mundo sentado. Você está falando num jogo de tênis que o silêncio é importantíssimo. Alguém mexeu lá, o cara não saca aqui. E você vê o clima como é que estava. Eu assisto então, as duas partidas que eu vi da Vênus, quando passou para e o Del Potro e o Roger. Mas você vê que está uma bagunça, está uma vibração total na hora. Bagunça organizada. Silêncio. Isso é importante. E lá tem Índias, e aí está falando em contraponto, né, de um Flamengo e Cruzeiro, que é a final de um campeonato nacional. Com 2 times gigantes. Com 2 times gigantes. Bom, o Cartão Verde faz um rápido intervalo. Na volta, entre outras coisas, falaremos da última apresentação da seleção brasileira e da embolada eliminatória sul-americana. E vamos para o intervalo com um bonito gol marcado pelo brasileiro William, lá em Barranquilla. Belo passe do Neymar, hein? Até já! Estamos de volta com o Cartão Verde. Vamos falar da seleção que foi a Colômbia, ficou no empate por 1-1, depois de ter saído na frente com um gol bonito do William e deixou aí pelo caminho, então, o 100% de aproveitamento que tinha até agora sob o comando do Tite, né? Só um detalhe. Essa parada fez mal para a seleção brasileira. Eu não acho. Tudo bem, você pode falar assim. Não, fez mal, mas eu acho porque os jogadores saíram de férias. Não, apesar que é time intenso, começo de temporada. Na Europa tá. Então, tem isso, mas tem um conjunto, a base tem. O primeiro jogo foi horrível. Eu gostei mais do Brasil contra a Colômbia do que contra o Equador, por exemplo. Porque o Neymar. Que exige mais também, né? E o calor também ali. O Neymar já, pelo menos no primeiro jogo, ele achou que tinha que resolver tudo. A gente tem as imagens aí, vamos rodar as imagens do Brasil e Colômbia e Brasil, na verdade, né?
Foi um jogo, eu achava que o Brasil, se saísse de lá derrotado, não ia ser uma coisa assombrosa. Não. Mas o Brasil ficou mais perto de ganhar por um gol de vantagem do que perder. Mas se tivesse perdido também... Na verdade, teve aquele lance na trave que ajudou até a gente a ver um pouquinho do Alisson, né? Verdade. Jogando. Claramente, tipo, eu consegue gostei. ver. Agora eu já estou um pouco mais tranquilo em relação ao Alisson como goleiro. Mas, não está indignado de não ter usado o Cássio, que nem você estava semana passada? Não estou indignado, mas se o Cássio for para a Copa sem ter sido testado, eu acho que é como chamar qualquer nome. Acho que já que chamou o cara... Mas o goleiro, mas ele não quer. Ele quer o goleiro dele de confiança é o Alisson. Então já assume que o outro é o Cássio do Neymar aí também. Belo tapa. Agora, eu tive a impressão que o William ele queria pegar em cheio na bola, né? Ele pegou ele pegou 3 dedos. 3 dedos mesmo? Você tirando o goleiro. Pode ver. Olha lá, ó. É o pé dele todo aqui, ó. Pegou saindo do goleiro. Você vê que a bola vai sair. Belo gol do William. Ele olha apesar do seguinte... seguinte... se foi um 3 dedos, se você avaliza, eu retiro o que eu disse totalmente para mim. Demonstrou, o Tite quis testou 2 vezes o William na função do Felipe Coutinho. E aí um duplo erro raro, né? Primeiro o coletivo de deixar fazer um 2 assim em cima do lateral. E aí o zagueiro permite que o Falcão, um especialista em cabeceio, se antecipe com muita facilidade. Para mim ele testou acho que está aberto o lateral, esquerda, a vaga, está aberto o homem em campo. Reserva do Marcelo. Tá. Para reserva sim. Para reserva é Marcelo. Eu acho que no meio de campo também pode ter alguma dúvida, e no meio também. Você vê, ele levou um jogador que hoje, teoricamente, todo mundo considera o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que era o Luan. E eu acho que também, podia ter botado o Luan para... Ele jogou pouco. Né? Jogou, e no outro jogo contra a Colômbia nem entrou. Mas então o Tite realmente, de um lado, eu acho positivo o que ele está fazendo. Ele põe o time titular dele para jogar. Ele está botando. Agora, ele testou certas posições que ele está em dúvida, que pode ser o que eu acho assim é que... Aliás, agora, foi bom que você me falou isso, vocês não me corrigiram de novo, mas quando a gente estava falando do Flamengo, eu falei de Libertadores, é o Grêmio. Eu falei aqui. Corrigiu, porque o Luan saiu do treino com dores hoje e virou dúvida. E não deve jogar contra o Vasco, deve ser poupado. Na verdade, está todo mundo lá, o Renato relacionou todo mundo, até porque vão ficar no Rio mesmo. Jeromel pode ser volta nesse jogo, né? O Jeromel treinou bem hoje, ele já não ia entrar com o Grohe, Marcelo Grohe, com o Edilson lateral, acho que com o Ramiro. Ramiro está fora, com certeza, e também. E o Barrios, ele vai avaliar. Vai avaliar, você sabe o que acontece, né? Mais ou menos como o caso do Romero, só que eu acho que o Romero joga. E eu também acho que o Romero joga e que o Barrios não. Mas um teste que, botando um pouco a seleção, o teste que ele quis fazer com o William, que ele tinha falado que gostaria de ver o William fazendo a função, mas eu gosto mais do Felipe Coutinho, não pode sair desse time, é outro. Eu também acho, outra qualidade, realmente também estranho essa contusão dele, realmente não acabou não indo, ficou lá na Inglaterra, né? Mas acho que deveria ter entrado com ele antes. Precisa ver se essa entrada do Coutinho não vai sacrificar, por exemplo, o Renato Augusto. Eu não vejo desse jeito, não. Porque o continua garantido, mas já não está. Se tiver mexida lá, vai passar pelo Renato Augusto. Mas é maldade com o Renato Augusto. Agora, eu sei que vocês são comedidos na hora de falar. Agora, o que eu acho, e concordo com o Celso nesse sentido, quando você falou do Luan também, agora há pouco, Rivan, que diante da situação que o Brasil se encontra nas eliminatórias, dá para ter sido mais experimental. Mas dá para ter sido mais luxo. Mas tudo ele bem. vai fazer isso, acho que no restante do torneio. Na reta final. Até porque tem jogador que pode ser suspenso, pode tomar cartão. Não, metade desse time está com cartão amarelo. Quem entra, quem sai, tá uma loucura. Mas aí não vale, né? É uma experimentação forçada. Mas né? aí precisa ficar esperto para o seguinte, não pode carregar suspensão, porque aí cumpre no primeiro jogo da Copa. Que para a FIFA é uma coisa só. Se tomar o cartão no último jogo, não estreia na Copa do Mundo. Tem que limpar contra a Bolívia. Agora, vamos deixar para o Chile é risco. Vamos falar de quem tem problema de verdade, então. Vamos dar um giro aí pelos outros jogos da 16ª rodada das eliminatórias. Teve o Uruguai vencendo no Paraguai. Pela primeira vez na história das eliminatórias, aliás, o Peru destronando o Chile e a Argentina pagando mico em casa. O Chile foi à Bolívia, perdeu uma ótima chance com Vidal ainda no primeiro tempo. E no segundo, depois de dias cometer pênalti, Juan Arce marcou o único gol da vitória boliviana. A seleção peruana ganhou fôlego ao vencer fora o time do Equador, com Flores chutando de fora da área e Hurtado fazendo dele pouco depois.
Valência sofreu e converteu o pênalti que levou o Equador ao gol, mas não evitou a 4ª derrota seguida. Quem também venceu fora foi o Uruguai. O estreante Valverde contou com desvio na zaga para abrir o placar para os uruguaios. E Luis Soares com o castigo do zagueiro Gustavo Gomes, que acabou marcando contra. Romero ainda descontou para o Paraguai. E em pleno Monumental de Núñez, a Argentina não passou de um empate com a lanterna Venezuela. Na etapa final levou um gol de Murillo. E chegou ao empate graças a um gol contra de Feltscher. A Argentina segue em quinto e o namoro com a repescagem firme. Muito firme, eu diria, né? O Equador, a gente falava aqui, realmente uma derrocada danada, que porque está em 8ª colocação. Nada contra a Venezuela, hoje está aquele... Agora, tire a minha dúvida, o goleiro da Venezuela é muito bom mesmo, mas ele apareceu porque estava sob fogo cruzado sempre. Não é nem o problema do goleiro. O problema é da incompetência da seleção argentina. A Argentina não tem sistema de jogo, não tem escalação, não tem estrutura, tem um técnico novo, geralmente demora um pouquinho para acertar, trabalhando no Chile, fez um grande trabalho, mas para jogar como o São Paulo gosta, posse de bola, jogar na frente, jogador trocando de posição, muda a linha de 3 para a linha de 4, como ele fazia no Chile. Tempo, né? Não é do dia para a noite. E ele tem que classificar a seleção para o Mundial. Gostei lá hoje que foi entrevistado e falou que o Messi está jogando só com burro, por isso que está acontecendo. Não, porque é impressionante, mas pera um pouquinho. Mas a Argentina tem, você tem Dybala, não sei o quê, o Di Maria, é Messi, pode dizer, o Agüero, não sei se o Agüero está lá, o Higuaín. Pô, mas pera um pouquinho, tem... Pastore perdeu um gol do fim, não foi? Tem que ter a qualidade, não é para sofrer. Mas se tudo fosse explicado, eu conversava isso com o Celso, eu vi essa semana as narrações argentinas fazendo um sucesso danado com o narrador falando um monte de palavrão. Eu acho isso, vai me desculpar, pode parecer, cara, também eu acho um descalabro. E se o futebol fosse 2+2, né? 2+2, como... Tudo bem ficar indignado, a Argentina está fazendo o que está fazendo, o papel que está fazendo. Agora são palavrões? É do futebol, é com palavrões. Não, isso aí faz parte. Agora faz parte, mas o momento da Argentina, você não pode, de maneira alguma, empatar com a Venezuela. Mas sejamos humildes, você sabe disso, tem certas coisas que acontecem no futebol que ninguém explica. Eu concordo. Talvez essa fase da Argentina seja uma delas. É a mesma coisa quando a Argentina... É o São Paulo das eliminatórias. No Mundial de 94 tomou de 5 da Colômbia. Aliás, fez aniversário esses Foi no mesmo dia, de 24 anos. Não, mas a Argentina também tinha um baita de um time. Ô, Vitor Bini, Rincon, Aspila, Valderrama, a gente te conhece Valenciano. Não, Rincon, tudo bem. A gente te conhece faz tempo, já que você cavou aí o gancho, pode falar do São Paulo. Não, jogo de tudo ou nada com a Ponte Preta, a gente vai colocar até a tarde aí. A gente vai colocar até a tarde agora. O que você quer que eu fale, Valdir? Eu quero que você fale a verdade só para o telespectador e dê um panorama do jogo que o São Paulo vai fazer. A verdade é a seguinte. Morumbi... 40 mil pessoas. Sábado, não sei o público, mas vai ter um público bom com certeza. 7 horas... O Dorival tem ideias, os jogadores querem, mas ninguém sabe. Porque ali é uma questão muito além da tática, da técnica. Eu acho que o Cueva não joga. Você viu a declaração? Aliás, o Dorival fala amanhã, né? Depois 15 minutos só de imagem para os jornalistas fazerem o que precisam do treino. Porque ali, o resto é segredo. Só uma coisa, os jogadores se incomodaram razoavelmente com a postura do Cueva, principalmente contra o Clássico. Que o Dorival estava tentando armar um time mais técnico. Ele tem um problema ali. Dorival, como todos os técnicos, marca 2 linhas de 4 atrás do meio de campo quando o adversário faz a transição. E aí ele tem o Hernanes, que pode ser o quinto homem, o cara da criação e o Prato. O Cueva joga pelos lados. O Cueva não marca. Eu vou resumir isso. O Cueva teria que jogar no meio. Teria que jogar no lugar do Hernanes. E aí todo mundo vai ter que correr para ele. Precisa saber se os caras querem correr para ele. Ele tem que mexer em 3 posições. Ele tem que colocar o Petros pelo lado, puxar o Jusilei para o número 1, entre as linhas de 4. E pedir para o Hernanes recuar. Ou seja, o Hernanes tem que fazer o que o Jusilei faz hoje. O Jusilei tem que fazer o que o Petros faz. E o Petros tem que fazer o que o Cueva não faz. Com o risco de perder o Hernanes, você vai que é uma das únicas coisas que está dando certo. Nessa fase, você vai mexer nesses 3 jogadores com o elenco olhando que o cara não está correndo. E aí eu tenho uma teoria. O Cueva, ele sempre falou, o Cueva não gosta assim, por quê? Celso, você lembra por quê? Porque ele falou que era fã do Riquelme, imitava o Riquelme. Ele quer jogar como o Riquelme.
Só que ele não é craque. Aí não ele é dá, acima né? da média. Um time ameaçar rebaixamento não dá pra ter Então ele tem só um Riquelme. problema. Passar a jogar como o Riquelme e tudo se resolve. E eu acho que ele também não entende a importância do jogo e do time. E no Peru ele entende a importância da seleção. E apesar que ele jogou bem, né? Agora, Os dois jogos. Muito bem. Até mais Porque na seleção joga pelo meio. E joga pelo meio como o Rodrigo Caio falou, e ele falou até deu um recado para ele. Uma Sim. entrevista, ele tem que ser ajudado a fazer isso. Então parece que os jogadores, como o Vitor falou, não está satisfeito com a maneira como ele se doa no vai São ter uma dupla Paulo. de zaga nova. Rodrigo, a gente não sabe quem é o zagueiro, provavelmente vai ser o Bruno, mas não sabe quem vai jogar com o Rodrigo Caio. Na lateral a gente não sabe se vai Militão improvisado, se Tudo indica vai que, né? vai um daqueles que não estão dando conta do recado, mas também o Farini, por mais que não jogue bem, ele foi muito mais vítima do que o Cueva não fez. Mas propriamente equívocos dele. Diante disso tudo é impossível falar o que vai acontecer no o jogo sábado. contra o Palmeiras, o São Paulo fez uma bela partida. Uma bela partida, eu gostei do São Paulo. Mas esses assim, erros pelo menos. Pecou nessa Mas tudo bem que recomposição, errou por né? causa da ansiedade, de buscar, de vencer. isso. Porque, que nem falou, o 2-2 já era interessante. Poderia ter segurado o 2-2. Mas o que eu não entendo nessa história toda, Vitor, é o seguinte: se o Cueva fosse o Cueva do começo do ano. O Cueva é bom jogador. Não, tudo bem, mas se ele estivesse fazendo o papel para o time que ele fazia no começo do ano, até entender, mas o Lucas Fernandes não está jogando bem? Ele Não podia entra fazer- bem, precisa se firmar, só que ele participa um pouco mais da marcação, mas, a meu ver, a não ser que o Dorival corrija isso nesse período de treinamento, não o suficiente também. E tem uma outra leitura aí também. mas Você como? tem um jogador, você está na zona de rebaixamento. Aí você tem um jogador que comeu a bola com a camisa da seleção do seu país, como começa a semana. Tem que dar um jeito desse cara Não, jogar mas sem fazer esse efeito dominó. Não é possível. O isso que eu Dorival ia- se arrume. Isso que eu ia Não tem falar. como. Agora, hoje em marcar, a maioria marcam. Se você for analisar, a maioria marca. Em termos de criação, Ninguém cria. Você pega o São Paulo, qual é o cara que faz um pouco a diferença? O Jusilei não é. Mesmo o Hernandes é pouco. Quem é o outro que vai Não, o jogar? Hernandes até que está fazendo. Não, mas pouco é bola para lá, mas não é um cara que também vai fazer. Não, o Cueva é mais Característica do criativo Cueva deles. é O mais- Cuevas, mais é um criativo. jogador. O Cuevas já atrevido, já vai, já mete. Técnico. Agora eu acho que tem que jogar. Agora isso é a opção do treinador. Quando o Rodrigo Caio fala hoje, Riva, não podemos jogar com Não. um atleta a menos, Não, é mas- porque não dá para ser 4, 3 e 3 ali na frente. Aí o Hernanes volta, aí não tem quem faz o lado, Então, aí sobe em cima do lateral, mas- aí toma um gol e o time Isso aí- desmorona quando toma um gol. Esse é o treinador que tem que saber, tem que usar o que ele tem melhor. E hoje o Cueva, se você analisar o Cueva em termos de criação e o que o São Ele Paulo seria precisa, indispensável. eu acho. Mas é, meu mas, ponto de é, mas é vista. por ser visto Agora- assim que no final acaba tendo Não, mas aí esse você embate tem. aí da, Mas da os jogadores, postura mas do os cara, jogadores não é? também têm que entender. Se não jogasse nada, ia ser humilde. E Riva, ele arrumou problema ali, por exemplo, ele pediu para sair na Turquia, o São Paulo não recebeu a proposta. Ele, por exemplo, nos treinamentos, quando estava acima do peso, não queria usar então, o aparelho do sabe o que GPS eu para acho? não medirem que ele estava treinando direito. Mas ou não. mas aí é um absurdo já, né? Ele disse que não ia ficar no banco de reservas, foi lá o Jusilei. Isso Não aí vou dizer fala. exatamente o que aconteceu aqui, mas eu sei que ele foi ríspido, não bateu ali nada, mas foi ríspido com o Cueva, cobrando uma postura diferente. Quer dizer, tem uma coisa interna ali que o São Paulo precisa da união. Contrataram errado? Não, Não, é o contrataram não é o certo. perfil É do isso. jogador do São Paulo. Então não se põe a venda. Então, Eu acho que o Dorival tem tivesse outra desde o coisa. começo do ano, ele arrumaria soluções que a solução que você está falando. Agora não dá. Só tem fofoca porque ele não está entregando. Porque se ele Sim. estivesse fazendo Futebol. os gols que ele tinha que fazer, todo mundo ia ficar quietinho e ia jogar O pelo Vampeta cara. Edilson apostava no meio do jogo, na época que ele Então. ganhava, tirava o sarro, Agora a gente no, ia- não se conversa, no meio time não se conversava e estava tudo bem. A gente vai mudar ali, vai seguir mais ou menos essa linha, porque tem uma certa picuinha nesse negócio também. A gente já começou no Muralha e tem sempre alguém na mira da torcida. Vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras vai a Minas enfrentar o Atlético Mineiro. E aí? Bem lembrado. E tudo indica que o Egídio volta. E o volta. Não, e voltou o Felipe Melo também. Voltou. Voltou na caixa de areia. Voltou na caixa de areia. Formalmente. Não, mas voltou, mas Não vai então, jogar, né? Então, Não vai jogar. Pra evitar Não processo. vai jogar. Não, vai não jogar. sei. Quer dizer, tudo indica que não vai jogar. Ele Aí não a tinha- gente vai ter uma grande notícia eu não realmente, tô se de uma hora falando- para outra ele virar Eu não estou o falando que titular. vai entrar amanhã, mas está reintegrado ao grupo. Não Mas, foi? mas ele, Já- ele fez uma notificação de assédio, porque era Não, eu constrangedor ele treinar Não, isso aí- separado. isso eu sei. O jurídico do Mas- Palmeiras botou ele de volta a treinar. Ah, o jurídico? O jurídico. E eu acho que aí tem Não uma tá outra com coisa jurídico. também, Riva. Se ele não for embora, se o Palmeiras não vai negociá-lo, quem aqui garante que o Cuca emenda ano que vem como técnico do Mas Palmeiras? é aí que tá pegando, né? Tá, Quem tá garante? muito esquisito. O outro técnico vai querer o Felipe Melo, provavelmente. Seja qual for o outro técnico. Mas será? Eu acho. Mas dando uma olhadinha de canto de olho, não é não? Mas qualquer um, mas... Isso qualquer um. Agora você matou. Ele Mas eu só- perguntei para vocês do Egídio.
Michel Bastos jogou as últimas 3 partidas e o Egídio não joga desde a eliminação para o Barcelona de Guayaquil. E perdeu o pênalti, né? Então está um pouco marcado. Agora, o Egídio é como o Michel. Ele fisicamente está melhor, só que é um jogador que vai... Fisicamente também, né? Melhor. Michel faz idade. É um jogador que vai à frente com alguma qualidade. O Michel bate melhor na bola, o Egídio é um pouco mais rápido, mas para marcar, ambos ficam devendo. O Carlos Maurício aqui está com tudo. Voltou e falou: a Argentina tem muitas estrelas e pouco brilho. Quer fazer algum complemento, Sassão? Não, eu ia falar que o Egídio jogar é mais ou menos como o Muralha aparecer no gol do Flamengo daqui a uns 3 meses de novo. Né? Baixa a poeira. Quero crer que o Cuca, eu acho que às vezes o Cuca namora muito com o risco, no limite. Esse é um caso. Mas quero crer que o Cuca está... Ele passou a semana inteira para definir quem vai ser o lateral. Ele deve ter os motivos dele para ter escolhido o Egídio. Até por exclusão. Porque o Michel Bastos, com todo respeito, também não chegou a resolver o problema, né? Então, lateral hoje é o Egídio, é o que ele tem. Mas acontece que ele não joga de lateral também há muito tempo. Então, ele nem queria mais jogar. E apareceu bem no São Paulo, que é pelo setor direito, fazendo aquela ala ali, e por dentro, que realmente foi o melhor momento do Michel. Sim. A gente elogia tanto o elenco do Palmeiras. O elenco é tão desequilibrado que na lateral esquerda tem o Zé Roberto, que parece que naquela posição não dá mais. Tem o Michel Bastos, que nunca foi unanimidade e não quer jogar ali. E tem o Egídio, que está queimado. Então a gente elogia tanto esse elenco não tem um lateral esquerdo confiável. É complicada essa situação. Bom, seguinte, vamos fazer o último intervalo. Na volta mataremos a saudade do nosso sempre divertido palpite do líder. Segura aí, voltamos em menos de 2 minutos. Até já. Bom, estamos de volta com o Cartão Verde. O Rivenê está esperando o final do palpite do líder. Eu já estou olhando, acho que vai ser difícil. Quantas rodadas faltam? Se alcançado, faltam 15, né? Eu, Corinthians. Estamos na 23ª. Tua faixa, eu não estou caindo, eu estou lá em cima ainda. O Corinthians está dando uma caída aí. Você não, né, Riva? Eu estou invicto. Bom, é o seguinte, hora de matar a saudade do palpite do líder, que hoje volta em grande estilo, já que a rodada nos reserva um clássico entre Santos e Corinthians, com áreas de tudo ou nada para o líder do campeonato. Mas antes disso, faremos como manda a tradição e veremos qual foi a precisão dos últimos palpites dados essa parte, por nós aqui. Dia 26, 22ª rodada, Arena Corinthians, 7 da noite, Corinthians e Atlético Goianiense. Quer começar? Quer terminar? Eu começo. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Quarta. 3-0 Corinthians, né? Esse time é muito ruim. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians é o meu palpite. Vai tomar gol do Atlético Não Goianiense. sobrou nada agora. Não, pode repetir, não tem problema. Não, eu vou para um palpite, já que não sobrou nada, vou para frente. 4-0 Corinthians. Pô. Quantos foram os palpites? 2-0. 3-0. 2-0, 3-0, 2-1. 4-0. 3-1 Corinthians. Eu ia falar para você que só sobrou 3-1 Corinthians. E eu quis mudar e não deixaram. Mas é interessante de ver, né, o que o futebol faz com a gente nesse sentido. E o Quartarolo indignado, quando eu falei 2-1, falou: pô, o Corinthians vai tomar gol do Atlético. Não só tomou, como perdeu o jogo. E não fez nenhum. Não, e você vê começa o 2-0 Corinthians, o outro 3-0 Corinthians. Eu só acho que vou pra frente, 4-0 Corinthians. Por isso que já é um palpite. É o clima de banca de aposta aí, Rivelino. Realmente você tá nadando de braçada, hein? Eu continuo apostando só em zebra, com exceção esse jogo, e continuo a vice-liderança. É um milagre. A gente precisa tramar uma tática aqui e se unir ao Vitor Birner, a milonga dele, para tentar destronar o Rivelino, porque com esse placar aí, ó, não dá. O River tá ganhando, os outros estão todos na zona de rebaixamento. Acho que é. Não, zona de rebaixamento aqui tá convidado em você. Meio. Eu sou vice-líder, Bom, desculpa. seguinte, ó, vamos pro jogo então, vou virar a tela aí. Tô igual o Vamos. seu ali, olha. Não tô? Eu sou Está vice-líder. aí, ó, senhores, o domingo, 4 da tarde na Vila Eu Belmiro. tenho 2 palpites para esse jogo. Não, Então, só quem pode pegar dar um, eu Corinthians. uso o outro. Só pra dar um. Não, tô guardando 2 aqui. Eu, se fosse você, começava pelo Celso só porque ele tem 2 para ele se complicar. Eu vou anunciar de novo, porque daí quando o nosso editor for cortar, ele vai conseguir cortar sem que a gente fale tudo. A gente atrapalha tudo, né? Então vou lá de novo, anunciando, Perdão. hein? Domingo, 4 da tarde, Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Quer abrir, seu Sunzelt? Então eu vou pegar o melhor dos meus 2 palpites. 1-0 Corinthians. 1-0 Ó, Corinthians. jogo fechadinho, hein? O Santos tá com dificuldade de fazer gol ultimamente. Gol do Jô. Jogo enroscado. Todo mundo sabe. Ó, eu vou contra o meu time de coração, 1-0 Santos.
1x0 Santos? 1x0 escaldado aí do outro. 1x0 Santos. Já que o Vitor Benner gosta de ficar por último, eu vou repetir o 2x1. Vou de 2x1. 1x1. Para o Santos, aliás, né? 2x1 pro Santos. 1x1. Esse era meu outro palpite. Na verdade, eu tinha algumas dúvidas, só como ninguém postou no empate, eu mais uma vez jogo no, digamos assim, no equívoco ou, lamentavelmente, contra o acerto de vocês. Eu fui o que opinou no empate. Mas é um palpite, né? O Santos tem o... Eu quase fui no 2x2. O David Braz suspenso, né? Deve O que jogar não o chega Gustavo a ser um problema, né, Vladimir? Porque essa Não, defesa, também esse acho. miolo que o Santos vai colocar é o miolo do futuro do Santos. E o do presente, qual é o melhor? Eu acho... Não, porque, claro, o David Braz, por enquanto, ainda é o dono da posição. Não, tem uma Mas são irregularidade dois mesmo, zagueiros como de qualidade. concordo. Mas é o que está voltando, o garoto? Que Isso, operou? Gustavo Henrique. Muito bom e jogador. o Lucas Veríssimo. Muito o bom Lucas jogador. Veríssimo, não. O Gustavo, eu gosto. Mas por incrível que pareça, o Santos na colocação tem uma defesa melhor que o ataque nesse momento. É o quarto melhor ataque. Por incrível São que as pareça, duas não é? melhores defesas Vai do entender, campeonato. né? Vai entender. São as duas melhores defesas. O time do Levir é estranho assim, deve estar bravo, inclusive. É Deve que o ter ataque cobrado nesse período de parou, né? treinamento para o time melhorar a produção. E tem um detalhe fundamental: o Santos tem preocupação com a Libertadores. O ataque parou, né? Tem que se dividir em algum momento. É. Agora, o Corinthians, por sua vez, a volta do Arana realmente dá um alento danado. Só volta os dois, o Balbuena. Completo. Completo? Completão. Então. A única Aí- dúvida que o Celso já dirimiu aí era com relação ao Romero, né? Que tinha... Mas pelo que o Celso acabou de anunciar para a gente Deve jogar. Você apostou 2x1 alguns Corinthians? minutos e atrás. a volta, 2 a 1, mais você apostou? importante é a volta do Jô. Realmente é um jogador importantíssimo hoje. Eu acho que o Arana, hein, Não, Rivas, mas eu acho que ficasse não. fora... Ainda o Jô, para mim, Você é apostou 2x1 Corinthians? Eu pus 1x0 Corinthians. Eu sou você teria ido no 2x1, na vitória do palpite. Corinthians. A Vila Belmiro... Se eu fosse você. A Vila Belmiro era um problema para os melhores tempos do Tite. O Santos, em geral. Santos, Sim, aquele sim, antigo sim, Santos. sim. Aquele antigo Santos com os 3 na frente, tirou o Corinthians em Copa do Brasil. Dos últimos 10 Corinthians e Santos na Vila Belmiro, o Santos ganhou 6. O Corinthians ganhou só 2. O gol do Emerson Sheik, Aquele que é o do épico. Sheik, que é o primeiro dos 10, Mais importante e de todos. 1x0, um gol de cabeça do Gil, no Brasileiro de 2014. Tá certo que tem um empate, foram 2 empates. Um empate foi bom para o Corinthians, que é o título paulista de 2013, conquistado com um empate. Agora vai dentro dar da uma Liga. temperada danada no Brasileirão se o Santos ganhar esse jogo. Hein? A questão é o Grêmio contra o Vasco, o Grêmio com um time esfacelado. É que o Vasco jogando em casa... É que o time esfacelado do Grêmio tem plenas condições de ganhar do Vasco. Né? Portões fechados, um puta anticlímax para quem joga em casa. Esse jogo no sábado, ele pode mudar todo o astral de Corinthians e Santos. Né? Uma vitória do Grêmio Não, mas coloca o- o Corinthians pressionado. Pressão. Então, Começa a pressão. É verdade, é verdade. Mas também, assim, o que também é interessante analisar, o Santos tem ganhado o Corinthians. Sim. Se o Santos Até pra ganhar o ele Corinthians, mesmo. é lógico. Pra vida Uma pressão dele. que o Corinthians não teve em nenhum momento no campeonato, porque no começo não esperava que conseguiria uma campanha tão boa, abriu uma margem enorme e em nenhum momento jogou com obrigação de ser líder. É uma situação nova se acontecer, do Grêmio ganhar. E como é conviver também com derrota. Com derrota. Hoje está convivendo com derrota, que antigamente também não convia. Aí, a última foi doída, hein? Bom, Não, eu sei foi. que vocês estão morrendo de vontade de continuar trabalhando nesse feriadão, mas a gente vai ter Ah, que já sair que de nós estamos campo. aqui, nós queremos... Agora vamos pegar o feriado vamos. inteiro, vamos emendar. Vamos emendar. Já que veio, não dá. Celso Zelt, Roberto Rivelino. Valeu, Vladimir. Parabéns mais uma vez. Parabéns, gente. Obrigado, Vladimir. Saúde, alegria e paz. obrigado. Estamos Saúde. aí. Obrigado. Bom, a gente se despede. Não com paga nada imagens pra gente não, viu? da última rodada das eliminatórias. Muito obrigado pela companhia nesse feriadão. O Cartão Verde volta na próxima quinta, no horário tradicional, hein? 10h30 da noite. Uma ótima sexta-feira para todos. Juízo, torcida brasileira. E aquele abraço.